João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Que fome desse povo aqui, irmãos. De madrugada, eles foram atrás de Jesus. Mas aí também apareceu lá no versículo 3, os escribas, os fariseus, e trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles para o tentar, a fim de terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até ficarem sós Jesus e a mulher, colocada no meio. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Senhor Jesus, Senhor, essa é a tua palavra e ela é a verdade. E o Senhor pode usar ela para muitas coisas aqui. O Senhor possa ter liberdade. Teu Espírito Santo possa falar nos corações, nas vidas. Encher, Senhor Deus amado, a cada um, Senhor Deus, de acordo com o teu querer, com a tua vontade, Pai. Senhor, que sejam quebradas todas as cadeias, tudo aquilo que está aprisionando pessoas, nossos irmãos, tudo aquilo que está prendendo. Senhor, o Senhor é poderoso para desfazer toda a obra do diabo. A tua palavra diz que o Senhor se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Então, que seja desfeita nesse culto agora. Seja desfeita toda a obra do diabo, todo pensamento contrário, todo ataque na mente, Senhor Deus, toda ansiedade, toda depressão, todo mal, Senhor, caia por terra, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa ministrar os corações, Pai, para a tua glória, e que nós sejamos aqui, Senhor Deus, cheios de fé para fazer a tua vontade. Amém. Bom, irmãos, nós estamos vivendo uma época, como eu tenho falado para os irmãos, virtual, né? Um tempo onde muita coisa é virtual. E hoje nós temos os tribunais virtuais. Não estou falando dos tribunais da justiça, né? do STF, não estou falando disso. Mas estou falando que essas redes sociais têm se tornado verdadeiros tribunais virtuais. Nunca foi tão fácil apontar o dedo para as pessoas. Nunca foi tão fácil expor a falha das pessoas e exigir uma pedrada, né?
uma pedrada da punição. Às vezes a pedrada não é uma pedra. Às vezes a pedrada é afastar as pessoas. Às vezes a pedrada ela pode ser muitas coisas do que um objeto. O erro das pessoas, muitas vezes, se torna espetáculo para o nosso próprio ego, porque às vezes nós pensamos, mas pelo menos eu não fiz isso, eu não sou assim, né? Ele fez isso, mas se fosse eu, não tinha feito. E a gente está sempre nesse contexto de vida que a gente tem hoje, a gente está muitas vezes fazendo isso. Há muita coisa acontecendo, né? Gente falando mal um do outro, você pega lá um lá falando que tal coisa como que fala? É pecado, que esse tipo essa palavra aqui na Bíblia, ficam pegando e buscando formas, né, de criticar uns aos outros, de atirar pedra um no outro, de dizer que é melhor que o outro, que o legalismo faz isso, né? O legalismo faz que a gente pense que a gente é melhor que o outro. O legalismo faz isso. E enquanto, por outro lado, às vezes existem erros mesmo. Mas hoje, nesse texto aqui, Jesus está ensinando lá no templo. E Jesus, fica imaginando essa história aqui. Jesus está lá ensinando no templo, ele chegou de madrugada. Ele já deve ter passado parte da noite acordado. E ele desce lá do Monte das Oliveiras, vai para o templo de madrugada. E começa a ensinar as pessoas. Tem muita gente ali, muita gente com sede da palavra, querendo ensinar, querendo aprender os ensinos de Jesus. E de repente aquele ambiente de paz é quebrado pelo barulho de uma multidão furiosa, uma multidão cheia de raiva, cheia de ódio. E os escribas e fariseus, eles arrastam uma mulher e expõem aquela mulher à maior vergonha pública. Eles colocam diante de todas as pessoas aquilo que aquela mulher fez, o pecado daquela mulher. E os fariseus, os escribas, eles eram os caras que jejuavam 2 vezes por semana, procuravam cumprir a lei, né? Eles diziam que cumpriam a lei. Eu digo que eles procuravam cumprir. E aí, eles assim, na verdade, eles não estavam nem se importando com a pureza da nação. Eles não estavam importando assim, isso aqui tá causando mal para a nossa nação, isso aqui está causando mal para o nosso povo, esse pecado dessa mulher. Na verdade, eles queriam usar aquela mulher ali como uma armadilha. Eles queriam usar aquela mulher como uma armadilha para acabar com a reputação de Jesus. Para acabar com aquilo que Jesus estava fazendo, com o ensino de Jesus. Na verdade, eles queriam sangue. Jesus queria restauração. E para a gente entender melhor como Jesus ele desmonta esse tribunal do julgamento humano aqui, a gente precisa primeiro olhar para as intenções ocultas por trás daqueles dedos apontados. Né? Quais eram as intenções? E a gente vê isso no verso 3 até o 6. Né? Quando os religiosos ali, eles trazem aquela mulher e eles citam a lei. E eles colocam Jesus ali num beco sem saída, né? Eles colocam Jesus numa posição bem difícil. Por quê? O texto diz no verso 6 que eles faziam isso para tentar. Na verdade, a palavra tentar aqui é provar, né? Tentar provar. Ela carrega a ideia aqui de a prova de uma má intenção. Na verdade, o texto aqui está dizendo, no português ele não está dizendo isso, mas no grego ele está dizendo que aqueles caras estavam com uma intenção ruim. Aqueles fariseus, aqueles escribas, eles estavam com uma intenção ruim. Eles não queriam testar Jesus
por uma coisa boa, não é porque eles estavam querendo aprender. Eles estavam realmente querendo mostrar que Jesus errava, que Jesus falhava. Então, se Jesus, ele chegasse e falasse assim, olha, ela deve ser apedrejada, como que ia ficar? Se Jesus falasse assim, realmente na lei está dizendo para apedrejar, então podem apedrejar. Se Jesus fizesse isso, a fama dele de misericordioso, que Jesus era um homem misericordioso, além de tudo, ele ia violar a lei romana. Porque a lei romana, ela proibiu os judeus de aplicar a pena de morte. Vocês lembram, para você pensar sobre isso, é só você lembrar de quando Jesus foi crucificado, que o conselho dos judeus foi lá, condenou Jesus à morte de cruz, né? E aí eles foram para onde? Eles foram lá para o governo. Não foi? Aí lá eles falaram, solta Barrabás, crucifica Jesus. Porque eles não podiam simplesmente condenar. Tinha que haver também, o povo romano também tinha que concordar com aquilo ali. Então, se Jesus fizesse isso, Jesus estaria violando a lei romana. Se Jesus condenasse aquela mulher. E perderia essa questão que ele tinha, dessa misericórdia, desse amor que ele tinha pelas pessoas. E se dissesse, não apedreje, Jesus falasse isso, ele seria condenado pela lei de Moisés, que na verdade não está sendo totalmente usado aqui. Por quê? Porque olha só, eles pegaram aquela mulher em flagrante adultério. Não foi em flagrante? Sim ou não? A Bíblia fala que foi pego em flagrante adultério. Tá. A gente adultera sozinho? Não, né? Tinha outra pessoa lá então? Ah, sim. Para ter adultério tinha que ter duas pessoas. Agora, a pergunta é, onde que está esse homem? Por que o homem não foi trazido? Por que esse homem não foi trazido? Porque a lei mosaica que eles estão citando está lá em Levítico capítulo 20, verso 10. Abre aqui para nós, Levítico 20, verso 10. Essa lei aqui que eles estão citando, olha só. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e quem? A adúltera. Não era para matar um só. Era para matar os dois. Mas aqui, eles estão fazendo isso por quê? Porque, na verdade, o legalismo, ele é seletivo. O legalismo, ele caça o elo mais fraco para proteger os seus próprios privilégios. Quem sabe aquele fariseu não era um deles também? Quem sabe aquele homem lá não era um fariseu? Quem sabe ele não era um escriba? E eles estão tentando proteger esse homem. Então, nós, irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente, nos nossos julgamentos, às vezes a gente deixa passar um camelo e engasga com uma formiga. Então, nós precisamos de deixar que a Bíblia que é a nossa direção, é a nossa bússola, ela mostre para a gente o caminho. E tudo bem, eles pegaram aqui a Bíblia, mas aí eles interpretaram como? Matar a sua mulher. Porque não era do interesse deles matar um homem. E diante desses gritos, Jesus ele se silencia. Jesus fica quieto. Jesus se inclina na terra e começa a escrever.
E a palavra que, enquanto ele está aqui escrevendo, o texto bíblico fala assim, que enquanto ele escrevia, no verso 6, é a palavra catágrafo. Essa palavra ela pode significar registrar um sumário, ela pode significar uma lista de acusações. Então Jesus podia estar ali escrevendo, essa palavra usada ali, ela pode significar isso. Mas quando Jesus está escrevendo no chão, ele evoca o livro de Isaías, capítulo 17, 13. O texto não é falado aqui, mas a posição que Jesus está ali escrevendo no chão, enquanto eles fazem isso, olha só. Não, é Jeremias. Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jesus estava fazendo uma alusão a isso, né? Então aqueles homens agora, eles estão exigindo uma resposta de Jesus. Estão ali fazendo aquele barulho. Só que o silêncio de Jesus começa a mexer com eles. O silêncio de Jesus começa a mexer com aqueles homens. E eles começam a insistir cada vez mais. E Jesus então agora vai proferir a palavra que vai mudar todo aquele cenário. Tudo aquilo que está acontecendo agora vai mudar. Quando ele chega, ele fala lá no versículo 7, ele diz assim: Jesus se ergue e diz: aquele dentre vós, sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. Essa expressão aqui também, sem pecado, é uma expressão importante. Porque ela não significa apenas que uma pessoa que nunca errou na vida. Porque todo mundo errou na vida. Mas aqui não está falando de uma pessoa que nunca errou na vida. Aqui está carregando o sentido de uma pessoa que está livre de um pecado, de um tipo de pecado. Da mesma natureza. Então, por exemplo, a pessoa às vezes fala do adultério, mas Jesus ele fala assim, olha, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já adulterou com ela. Quer dizer que há possibilidade de alguém adulterar sem mesmo fazer nada. E aqui, às vezes as pessoas elas estão julgando uma coisa e achando que aquilo ali é tão terrível e está esquecendo de coisas que ela mesma já fez. Jesus está colocando aqui que esse sentido de estar livre do pecado, né, dessa natureza, ou às vezes de algum motivo oculto, corrupto. Jesus está dizendo assim, olha, quem for perfeitamente puro na sua motivação de justiça, se você é puro na sua motivação de justiça, não é que não deveriam julgar a mulher, mas tinha que ser puro na motivação da justiça. Aquela justiça não podia ser feita uma justiça de forma impura. Às vezes o nosso coração está contaminado com as pessoas, às vezes nós julgamos pessoas porque o nosso coração está contaminado e nós julgamos errado. Julgamos com uma intenção impura. E Jesus fala, então, aí se atire a primeira pedra. Só que o texto diz que a consciência deles pesou. A Bíblia fala assim, olha, que eles foram acusados pela sua própria consciência. Eles começaram a pensar naquilo que Jesus tinha falado, eles começaram a ser acusados pela própria consciência e começaram a sair um por um. Começando pelos mais velhos, a Bíblia fala. Por que os mais velhos saíram primeiro?
Porque quanto mais tempo a gente vive, irmãos, mais memória de pecado a gente pode acumular. Mais a gente entende que nós não somos nada. Por mais perfeitos que nós tentamos ser e devemos ser, você deve lutar contra o pecado. A nossa luta tem que ser contra o pecado. A nossa luta tem que ser contra os principados, contra as potestades, não é contra pessoas. Mas por mais perfeito que nós sejamos, nós não somos melhores que ninguém. Então o tempo, ele começa a tirar essa ilusão que a gente é perfeito. Nós não somos perfeitos. Por mais que a gente possa tentar, por mais que nós possamos fazer, por mais que nós possamos orar, às vezes a gente ora um pouco mais que o outro, nos achamos melhor do que o outro que ora menos. O outro que ora menos acha que esse outro aqui que ora mais é religioso. Ele é muito religioso. Está errado também. Agora deixa eu te falar, imagina só, para a gente entender melhor essa questão, imagina só que você está numa sala escura. E aí você acende uma lanterninha fraca. Acende uma lanterninha fraca. Quando você acende essa lanterninha fraca, você consegue ver alguns objetos ao seu redor, mas a sujeira mesmo está dentro daquele lugar, você não consegue ver. Ela permanece oculta. Só que daí, de repente, você abre as janelas daquele cômodo e o sol do meio-dia começa a invadir aquilo. Ou o sol da manhã começa a invadir aquilo. Invade o quarto. Você já viu já quando você abre assim, você olha assim, você consegue ver as partículas de poeira? Quando a luz bate? Quando a luz bate, a gente consegue ver coisas que nós não estamos vendo. A gente consegue enxergar coisas que não eram visíveis. Estavam invisíveis. No escuro estavam invisíveis. A gente não via aquela poeira voando ali assim. Mas na hora que abriu a janela, você consegue ver até essas partículazinhas de poeira, você consegue enxergar. Os fariseus, eles andavam com as suas pequenas lanternas. As pequenas lanternas da autojustiça. Eles focavam apenas no pecado da mulher. O foco deles era aquela mulher. Só que quando Jesus se ergueu, aí o verso 12, põe o João 8, o verso 12. Esse texto a gente não leu, ele é o final, né? Diz assim, ó, eles falavam Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Jesus é a luz do mundo. E quando Jesus então se ergueu, quem que se ergueu ali? A luz do mundo. A luz do mundo se ergueu e brilhou. E sob essa luz de Cristo, aquela poeira na alma daqueles homens ficou tão evidente. Eles começaram a enxergar que eles perderam a força de segurar as pedras. Eles começaram a ver que eles eram pecadores também. Eles começaram a enxergar, pô, mas eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu vou no templo, eu faço aquilo. Mas eles começaram a ver que eles também tinham pecados. E a mão que aponta, ela perde a força quando ela começa a perceber que está suja. Então, quando o barulho daqueles acusadores, daquelas pessoas ali, começa a cessar, eles ouvem aquelas palavras e desde o mais velho até o mais novo começa a ir embora e o barulho começa a cessar, as pedras vão caindo para o chão, o cenário muda drasticamente. O que era ali um linchamento, estava uma montoeira de gente para linchar aquela mulher. Porque o que eles faziam, irmãos? Eles pegavam uma pedra para valer, e jogavam em cima da pessoa assim, ó. E eles iam jogando, um monte de gente jogando pedra, até que aquela pessoa ela fosse machucada pelas pedras e morresse,
E se ela não morresse só machucada pelas pedras, ela ia morrer de sufocamento, porque as pedras iam cobrir ela. Ia ser como se fosse um túmulo. Era se enterrasse vivo. Era isso que eles faziam. E aquela mulher, então, ela está ali naquele encontro, e aquele lugar de linchamento agora se torna um lugar de salvação. Deus transforma realmente, Deus transforma maldição em bênção. Aquilo que era o fim da vida daquela mulher, aquilo que era a maldição na vida dela, Deus transformou em bênção. E quando a gente olha para essa cena, ela é perceptível que os dois vão ficar sozinhos. Mesmo que o texto não falasse que eles ficavam a sós, a gente vai imaginar que eles ficam a sós. E aqui tem uma palavra para a gente. Que às vezes a gente tem que aproveitar quando a gente está sozinho com Deus. Às vezes as pessoas não aproveitam. Às vezes quando a pessoa está sozinha, ela aproveita para fazer coisas que ela não deveria fazer. Mas aqui, essa mulher estava sozinha com Jesus. Ela estava pronta para falar e pronta para ouvir. Ali então estava a miséria humana e a misericórdia divina. E Jesus ergue novamente, quando ele vê que cessou tudo aquilo, Jesus se ergue novamente. E Jesus, ele olha para aquela mulher. E ele pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Onde que eles estão? E ele faz a outra pergunta para ela: ninguém te condenou? E ela responde a segunda pergunta: ninguém, Senhor. Um teólogo muito antigo, que é o Santo Agostinho, ele resumiu esse momento dizendo assim: ficaram apenas dois, o miserável e a misericórdia. Jesus era o único homem que tinha o poder para poder... Era um homem sem pecado ali. Era o único sem pecado. A gente tem que ser como Jesus. A Bíblia não fala que a gente tem que ser como Jesus? Então a gente tem que ser como Jesus. A gente tem que andar como Jesus. Se a gente começar a andar como Jesus nessa terra, nós também vamos ter a unção que Jesus tinha para fazer as coisas que Jesus fez. Às vezes queremos ter a unção que Jesus tinha, mas não sabemos o preço que ele pagou para poder ter a unção que ele tinha. E ali então, Jesus, que era o único homem sem pecado ali, ele era o único que preenchia o requisito do verso 7. Se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele tinha o direito de atirar a primeira pedra. Mas Jesus, ao invés de escolher atirar a pedra, Jesus escolheu dar a vida por aquela mulher. Jesus escolheu dar a vida por ela. Jesus fala assim: olha, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Então eu queria que você reparasse a ordem aqui. Olha só. Primeiro, ele fala: eu não te condeno. Primeira coisa, ele fala: eu não te condeno. Depois ele fala: não peques mais. A primeira coisa, então, às vezes as pessoas elas acham que para vir para Jesus, primeiro ela tem que ser perfeita. Quando eu largar isso, quando eu largar aquilo, quando eu largar, aí eu vou para Jesus. Mas Jesus está falando para a gente vir do jeito que a gente está. Jesus não fala para você ser perfeito e depois vir para Ele. Jesus fala para você escolher seguir a Ele. Que você tem que escolher. E se você escolher seguir a Ele, logicamente você vai largar um monte de coisa para trás. Porque daí vem a transformação. O segundo passo, primeiro ele fala: eu não te condeno. É a graça. Jesus não condena. Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo.
Depois vem a transformação, ele fala, não peques mais. Não peques mais. Agora, o legalismo, ele muda essa coisa. Ele fala, para que eu não te condene, você tem que mudar. Para que você não seja condenado, você tem que mudar. Mas Jesus diz, eu não te condeno e por isso agora você pode mudar. É diferente. Agora eu não te condeno. Então vai e não peques mais. O grego aqui, para não peques mais, está no tempo presente do imperativo. Eu sei que isso talvez não, você nem liga para isso, mas é importante a gente saber porque ele está sugerindo uma quebra de estilo de vida. O abandono de uma prática contínua. Então, o pecado, Jesus está dizendo que não é que aquela mulher nunca mais ia pecar. Mas uma coisa é você errar o alvo. Outra coisa é você viver errando o alvo. Você não quer acertar. Se a gente tem um alvo, a gente tem que acertar o alvo. Pecado na nossa vida, ele não deve ser um estilo de vida. Ele não pode ser um estilo de vida. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Por isso, irmãos, esse texto aqui, ele não é um passe livre para o pecado. Ele não está dizendo assim, pode pecar. Na verdade, é uma declaração de falência do nosso orgulho. Uma declaração de falência da gente aceitar, eu sou um pecador. Da gente falar, eu sou um pecador e eu preciso do perdão. Quem aqui que já não teve já, ou estamos numa dessas três posições? Quais são as três posições que a gente vê nesse texto aqui? Primeiro os fariseus. Primeiro os fariseus e os escribas, né? Talvez hoje, quando você chegou aqui, você teve problema durante a semana. E aí você trouxe aí nos seus bolsos, cheios de pedra, pronto para julgar o seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos de fé. Esquecendo de olhar no espelho, esquecendo de olhar que você também é pecador. Esquecendo de olhar para a sua própria alma. Esse é o primeiro caso. Essa é a primeira posição. Será que a gente já não teve nessa posição? Ou estamos nessa posição? Nessa posição de atirar pedras, de querer atirar pedras, de julgar com os motivos errados, com a motivação errada. Segunda posição foi daquela mulher. Talvez você chegou aqui hoje, não como fariseu, não como escriba, legalista, todo certinho, e que está pronto para tirar a pedra em alguém, mas talvez você chegou como essa mulher. Essa mulher que estava exposta com medo, carregando uma culpa que esmagava a alma dela. Uma culpa que esmagava a alma dela. E ela tinha certeza que o destino dela era o apedrejamento. Imagina o medo que essa mulher passou, irmãos. Ela conhecia como que era aquilo ali. Só que às vezes o apedrejamento não vem do jeito que eu falei para você, com pedras, mas às vezes vem com rejeição. A gente não quer essa pessoa perto da gente. Nós começamos a rejeitar a pessoa. Nós começamos a colocar a pessoa de lado. E às vezes você está se sentindo assim. Às vezes você está se sentindo como essa mulher aqui. Colocada de lado pela família, às vezes até pela igreja. Colocada de lado pelo grupo lá de trabalho. Se essa é a sua posição, é a da mulher. Mas a terceira posição é a de Jesus.
Jesus, ele veio para soltar as pedras das nossas mãos e curar as marcas das pedradas do nosso passado. Então talvez você veja aqui hoje como Jesus. Talvez tem gente aqui hoje que você pode perdoar. Talvez tenha aqui alguém hoje que você pode falar, olha, eu não te condeno. Talvez tenha aqui alguém hoje que você possa, sei lá, dar um abraço nessa pessoa e orar por ela e ela ser curada, assim como aquela mulher foi curada por Jesus naquele dia. Porque isso foi uma verdadeira cura. E aí vem a pergunta pra gente, se existe, presta bem atenção nisso, se você reconhece que você precisa de largar as pedras do julgamento hoje, então você vai orar a Deus e você vai falar, Senhor, me perdoa, porque eu carreguei pedras. Talvez você está carregando pedras aí, para acertar alguém lá no seu trabalho, porque essa pessoa fez tanto mal para você. Talvez você está carregando pedras por muitas coisas, mas se hoje você está aqui assim, se hoje você se sente esmagado pelo peso do seu pecado, tem gente que às vezes pensa, ele pecou tanto, ele cometeu pecados tão terríveis, que ele pensa assim, não tem jeito para mim, não existe perdão para minha vida. Eu quero dizer que você precisa de ouvir o decreto de Jesus. Eu também não te condeno. Esse foi o decreto de Jesus. Jesus não veio para te condenar, meu irmão. Jesus não veio para te julgar. Jesus não veio para te expulsar da igreja. Um dia, nós chegaremos diante de Deus, diante do juiz. E aí nós vamos prestar conta das nossas vidas. Mas hoje ele diz, eu não te condeno. E ele nos convida a nos render a essa graça divina. Sabe, que você possa deixar a luz do mundo, que ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vai andar em trevas. Os fariseus estavam em trevas, porque eles andavam nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias justiças. Nós precisamos de andar na justiça de Deus. O preço pela sua absolvição não foi pago com pedras. O preço pela sua absolvição foi pago com os cravos, lá na cruz do Calvário. Então hoje, que você possa chegar diante do Senhor. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Comece a falar com o Senhor nessa manhã. Comece a abrir o seu coração para Ele. Em qual posição que você está? Você está na posição dos fariseus? Ainda assim o Senhor também não te condena. Você pode mudar. Você pode ser transformado. Você pode sair daqui hoje e dizer, eu não vou mais cair nesse erro, eu não vou mais cair nesse pecado. Pode aumentar o som da música. Deixa os irmãos orarem. Pode orar à vontade. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Se você está aqui como aquela mulher, sentindo o peso do pecado, vai para Deus agora. Aproveita que você está sozinho com Ele. É você e Deus. Você está sozinho com Deus agora. Silencia todas as vozes ao seu redor. E entra no momento de comunhão com Ele. Se você quiser sair do seu lugar, quiser se ajoelhar aqui na frente, você pode ficar à vontade também. Se você achar que você deve, pode ficar à vontade para você poder se movimentar nesse momento para isso.
Aleluia. Talvez você veio hoje aqui na posição de Jesus, cheio de misericórdia, querendo ajudar as pessoas, cheio de amor pelos irmãos. Então você também pode sair do seu lugar e às vezes ir orar por alguém que às vezes está precisando. Você sente que está precisando. O pessoal da intercessão também pode fazer isso. Se você sente que você deve orar por alguém, chega na pessoa e fala: meu irmão, posso orar por você? Aí você aproveita, né? Ora pela pessoa, declara a palavra de Deus sobre a vida dela. A Bíblia também fala assim, para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejam sarados, para que sejam curados. Se você sente que você tem que sair do seu lugar e até um irmão que você acredita que esse irmão é um servo do Senhor e que ele tem a assunção de Deus aí para poder orar por você, às vezes você quer confessar, confessa e deixa. Você pode também confessar o seu pecado a um irmão. E a Bíblia fala que você vai ser curado, que você vai ser liberto.